A gente já entrou também ao vivo na internet. Deus abençoe todo mundo. Eu quero agradecer a presença das nossas autoridades, o deputado Nelson Justus que está aqui, nosso prefeito Roberto, dona Nilva, né? Isso, dona Nilva, nosso secretário, Deus abençoe. O Puf, nosso querido vereador que também veio prestigiar nosso culto. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença de todo mundo. Para mim é uma honra ter vocês aqui. Deus os abençoe, muito, muito obrigado. Obrigado a você também que veio de longe, né? Tem gente aí que veio de Camboriú, Ponta Grossa, Paranavaí, né? Veio de muito longe aí, galera que veio de Curitiba. Deus abençoe vocês, de São Paulo, né? Também veio de longe aí para estar aqui presencialmente no nosso culto. É uma alegria. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Espero que Deus possa lhes abençoar grandemente, retribuindo o favor de vocês estarem aqui. Eu quero trazer, não vou demorar, eu quero entrar já na mensagem porque ela é longa e eu gostaria de trazer para vocês. Quem está sem Bíblia vai acompanhar aqui, tá? A gente vai ler um texto da primeira carta, ou epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 e no verso de número 13 em diante. A epígrafe do texto é exortação à santidade. Eu quero falar um pouco para você hoje sobre os requisitos para você entrar no céu. Tem muita gente que acha que vai entrar no céu de qualquer jeito, né? Eu quero dizer para você que o céu é de Jesus Cristo e que Jesus impôs para cada um de nós algumas regras para que nós possamos entrar um dia lá. Eu tenho certeza que se eu perguntar, quem aqui gostaria de um dia entrar no céu? E eu vou perguntar, você gostaria de um dia entrar no céu? Levante a sua mão, quem quer entrar no céu um dia? Eu vou perguntar de novo, quem quer morrer? Levanta a mão. Ninguém? Capítulo 1, verso 13. Mas para você entrar no céu, primeiro você tem que morrer. Quem não morrer, não vai ver a glória de Deus. Jesus Cristo, certa feita, conversando com um sábio sacerdote judaico, chamado Nicodemos. Ele disse, vos é necessário nascer de novo, para que você tenha acesso ao reino dos céus. E Nicodemos, olhando para Jesus, disse, mas mestre, como poderei eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus olhou para o Nicodemos, eu estou figurando, eu acho que ele colocou a mão na cabeça, fez assim. Ele disse, irmão, se você não consegue entender as coisas mínimas desse mundo, como eu vou te explicar as coisas grandiosas do outro mundo? Quando a gente fala de morrer, nós estamos falando da velha criatura. O que é a velha criatura? Eu e você nascemos, quando saímos do ventre da nossa mãe, nós nascemos em santidade. Porque a criança nasce sem pecado absolutamente nenhum. Mas à medida em que nós vamos caminhando na nossa vida, vamos ganhando experiência, vamos ficando crocantes, né? Se você preferir, nós vamos ficando vintage, né? Para ficar mais chique, a gente vai ficando velho. Nós vamos acumulando sobre a nossa vida pecados. E nem sempre nós conseguimos nos livrar deles com facilidade. Nem sempre. E muitos de nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo por ouvir dizer. Talvez você não conhecesse o prefeito da nossa cidade. Você ouviu dizer que ele era magrelo, alto, que ele era um cara meio xarope. Você ouviu dizer. Mas quando você chegou aqui, você conheceu, viu que ele é um homem esbelto, forte, bonito, gente fina, querido, simpático. E atleticano ainda, você, né? Por isso que ele é meu amigo, atleticano. Então é diferente você ouvir dizer de você. Quando você vê o prefeito, nosso querido Roberto, quando você vê o nosso deputado, Nelson, eu não conhecia, eu conheci ele faz pouco tempo. Isso eu falo, gostei demais dele, é uma pessoa muito querida. Quando você vê, quando você conversa, você passa a conhecer a pessoa. Eu conheci uma face do nosso deputado que está aqui que eu não conhecia. A face do pai, do marido. Conversando com ele, eu conversei
e tive um pouco mais de conhecimento do seu caráter, da sua índole. Eu estou usando ele como exemplo por ser a autoridade que está aqui, mas eu queria que você entendesse que esse é o relacionamento que você tem que ter com Jesus. Você não pode conhecer Jesus por ouvir dizer. Cara, você conhece Jesus? Ah, eu conheço. Mas você já viu ele? Não. Você já falou com ele? Mas ele já respondeu? Porque quando você tem um diálogo, uma interação, você conversa com outra pessoa. Você já conversou com o Senhor Jesus? Ele já respondeu a sua oração? Ele já falou com você? Você já teve essa oportunidade de um dia sentir a presença de Jesus Cristo? Jesus disse certa feita, quando a Bíblia diz que haviam passado os 40 dias após ele ter ressuscitado dos mortos, a Bíblia diz que na sexta-feira, na hora nona, 3 horas da tarde, ele rendeu-se, está em João 19:30. A Bíblia diz que Jesus Cristo, pregado na cruz, olha para todo aquele povo e diz, tetelestai, uma palavra grega que significa está consumado, está terminado, pronto, acabei, já era, tchau, tchau, hasta la vista, vou embora. E a Bíblia diz que ele rendeu-se, ele entregou o seu espírito. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Passa a sexta, passa o sábado, no domingo, 1ª hora da manhã, diz a Bíblia, 6 horas. A galera chega no Getsemane, que traduzido é jardim secreto. E havia ali uma sepultura com uma pedra rolada sobre a porta dela. E eles então chegaram para chorar, quem sabe? Lamentar a morte de Cristo, Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus. E quando elas chegam, elas percebem que a pedra que vedava, que fechava o túmulo de Jesus Cristo, ela havia sido retirada, ela foi rolada. Ela era uma pedra redonda, na forma de uma roda, e ela então foi rolada, o templo, o sepulcro estava aberto. A Bíblia diz que havia um anjo ali na porta, e elas chegaram, viram a porta aberta, olharam para o túmulo de Jesus Cristo, e ele estava vazio. Repita comigo, estava vazio. A Bíblia diz que eles observando, percebem que ele estava vazio. Então olham para o anjo, e o anjo olhando nos olhos delas, disse, ei, a quem vós procurais nesse lugar? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Elas ficam desesperadas porque não compreendem o que o anjo de Deus estava lhes falando. E saem então meio perdidas. Quando saem no jardim, elas batem de frente com um homem estranho e diferente. A Bíblia diz que elas então, contemplando a face daquele homem que elas nunca tinham visto e achavam não conhecer, olhando para ele, disseram, Senhor, abre então um parênteses na Bíblia, e ela diz que elas pensaram ser ele, o jardineiro, fecha parênteses. Senhor, aonde puseste o corpo do mestre, por favor nos diga. E a Bíblia diz que Jesus, revestido com um novo corpo, revestido com a glória de Deus, olhando nos olhos de Maria, disse, Maria, a quem procuras? Maria, olhando nos olhos daquele homem, que ela não reconhecia mais a sua forma corporal. Mas ela reconhece a sua voz. E olhando nos olhos de Jesus, ela começa a chorar e diz, Raboni, que quer dizer, mestre. Jesus olhando para os olhos de Maria, diz, Maria, não me detenha, porque eu tenho que ir para junto do meu Pai. Vai e avise os outros que eu voltei. Aleluia. Jesus havia renascido, e a minha Bíblia diz que eu e você, nós que cremos em Cristo, ressuscitaremos com Ele. Que assim como Jesus ressuscitou, eu e você ressuscitaremos no último dia. Mas para você ressuscitar, você precisa, repita comigo, morrer. Para ressuscitar, você precisa... Quando Jesus morreu e foi então sepultado, há um simbolismo extraordinário que está dizendo que esta carne pecaminosa, que acumulou pecados durante uma vida inteira,
Ela recebeu uma nova chance, e essa nova chance se chama graça. E essa graça é um presente. Essa graça é uma palavra também que vem do grego, que significa favor imerecido, ou seja, nós ganhamos algo que não merecemos. Essa graça nos foi dada por Jesus Cristo, pregado na cruz. Quando Jesus morreu, ele deu-se, diz a palavra de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele tirou, tira e continuará tirando. Quando eu e você reconhecemos Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, único, porque Ele foi o único que morreu e ressuscitou. Só Jesus, não tem mais ninguém. E quando Jesus, agora ressuscitado, Ele nos deixa o seu legado. Pastor, o que é o legado de Jesus Cristo? É a sua palavra. E ele disse no Evangelho de João, eu sou, e veja que a palavra está, o verbo, ele está conjugado na primeira pessoa. Eu sou, presente do indicativo, é atemporal. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão através de mim, Jesus disse. Jesus é a porta. Mas ninguém pode levar você para o céu, só Jesus. Quando nós começamos a compreender isso, nós começamos a compreender o que significa a palavra de Deus. Nós começamos a entender que não existe mais ninguém, que seja capaz de salvar você. Eu não posso te salvar, o nosso deputado não pode, o prefeito não pode, a Manuela não pode, ninguém pode salvar. Só Jesus pode te salvar. Só Ele pode. Mas Jesus deixou uma orientação. Ele disse, trabalhe enquanto é dia, porque logo virá a noite, e à noite ninguém trabalhará mais. O que é a noite, pastor? A morte. Então você tem que buscar Jesus Cristo enquanto você está vivo. Mas quando você encontrar Ele, você vai morrer. Pastor, que negócio é esse aí? Você está brincando? Isso é semântica? Não, é verdade. Isso não é jogo de palavra não, isso é verdade. Morrer para os teus desejos, as vontades, para que você possa renascer com Jesus Cristo. Um novo homem, uma nova mulher, na presença de Cristo. E agora, tendo abrido mão daquela vida pecaminosa que nós tínhamos lá atrás. Olha o exemplo de Maria Madalena. Algumas pessoas dizem que ela era prostituta, outras dizem que ela era uma senhora casada que foi pega em flagrante adultério. A Bíblia não dá essa autonomia para a gente escolher o que ela era, porque ela não conta. Ela não conta. Então a gente apenas lê o texto bíblico dizendo que ela foi pega em flagrante adultério, trazida diante de Jesus Cristo. A lei mosaica, ou a lei de Moisés, regida dentro do povo judeu, e Jesus viveu o judaísmo porque Jesus era judeu. Os homens então vieram a Cristo e disseram, Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que ela tem que morrer apedrejada, e inclusive eu já trouxe aqui a minha pedrinha, que eu vou ser o primeiro a dar uma pedrada nela. Jesus olhou à volta, diz a Bíblia, cada um com uma pedra na mão, e Jesus está de cócoras, ali escrevendo na areia com o seu dedo, né? Não me pergunte o que ele está escrevendo, porque eu não sei, a Bíblia não diz, né? Tem gente que diz que ele escreveu numa pedra, está lá até hoje, mas isso é mentira, não é verdade, né? Ele estava escrevendo na areia, a gente não sabe o que Jesus estava escrevendo, né? Se a letra dele era igual a da Lohane, então aí perdeu, porque você não entende nada. Eu já falei que ela estudou engenharia, mas pelo jeito foi faculdade de medicina, né? Porque tá difícil de entender. Não é entender. Jesus então se levanta, olha para os caras com as pedras nas mãos e diz para eles, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira. Quem não tem, pode jogar pedra. A Bíblia diz que os homens foram soltando as pedras das suas mãos e foram embora. E ficaram ali apenas Jesus
e Madalena, ou Maria, se você preferir. A palavra de Deus então continua na sua exposição, dizendo que Jesus, olhando para Maria, fala algo que ecoa dentro do nosso coração hoje. O Senhor disse: ninguém te acusa? Ela olhou. Não, nem eu vou te acusar. Vá e não peques. Maria conheceu a Jesus. E Jesus transformou a sua vida. E a partir daquele momento, Maria deixou de ser uma adúltera, porque ela recebeu de Jesus Cristo a remissão dos seus pecados. E a Bíblia diz que quando você é perdoado do seu pecado, após confessá-lo, dele, Jesus não se lembra, e ele foi lançado no mar do esquecimento. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Por isso, eu e você temos a oportunidade de morar no céu, pela graça que nos foi concedida em Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez, olhamos Maria Madalena, e ela agora é protagonista da história, porque ela foi a primeira a chegar. Foi com Maria Madalena que Jesus falou, não foi com Maria sua mãe. Nós precisamos prestar atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz: a quem muito foi perdoado, muito errou, muito será perdoado. Quem errou pouco, será pouco perdoado, porque todos somos perdoados, independente do pecado que nós cometemos. Então, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados. E agora que nós estamos limpos, a Bíblia diz que após descermos as águas batismais, isso é um pilar cristão, é uma regra de Jesus para você entrar no céu. Jesus disse: quem crer e for batizado será. Então o que precede o batismo ou a fé? Então, se você não crê, você pode se batizar? Por quê? Porque a Bíblia diz que não. Então Jesus disse: quem crer e for batizado, e vamos prestar atenção na interpretação do texto, se você olhar teologicamente na exegese do texto, quem crer e for batizado. Então primeiro você precisa conhecer Jesus, primeiro você precisa sentir o cheiro dele, primeiro você precisa sentir o toque dele na sua vida, primeiro você precisa entender o que é a remissão de pecados, primeiro você precisa entender o que é ser crucificado por você, o que é morrer por você, o que é descer à mansão dos mortos por você, para que então você entenda qual é o sentido do batismo, e uma vez você consciente de que você precisa descer as águas batismais, e nós faremos batismo já no mês que vem, dia 17, dia de Páscoa, 3 horas da tarde, lá no Caieiras, não esqueça. Então, descendo, você faz a tua confirmação de fé, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é recomendado em Mateus 27 por Jesus. Ele disse: batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos seus pecados. Por isso Jesus se batizou com 30 anos, para dar um exemplo para nós. E quando nós nos arrependemos de fato, quando nós encontramos Jesus Cristo de fato, nós começamos a conhecer a sua palavra. Demorou um pouquinho a introdução do texto, mas nós já estamos entrando na palavra. Quando a gente começou a conhecer Jesus Cristo, nós começamos a ouvir a sua palavra. Jesus disse, vou repetir: eu sou o caminho, a verdade. O que é a verdade, irmão? A palavra no novo. Essa é a verdade. O resto é mentira. Nós somos neotestamentários. Jesus veio trazer para nós uma nova aliança. Nós viemos para conhecer Jesus Cristo em espírito e em verdade. Jesus disse: chegará o dia, olha você aí, que adorarás a Deus, não em Jerusalém, não nas montanhas, mas aonde você estiver, ali você adorará a Deus. E nós temos hoje a oportunidade de adorarmos a Deus em espírito e em verdade.
E quando nós entramos no nosso quarto, essa é a recomendação de Jesus para a nossa oração mais sincera. Fechamos a porta atrás de nós, dobramos os nossos joelhos do lado da nossa cama e ali nós confessamos a Cristo: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador e só em Ti eu confio. Quando você fizer essa oração, de todo o teu coração, a tua vida vai ser transformada. Não precisa ninguém ouvir, não precisa ser confissão pública. Não, é em secreto. Jesus te ouve em secreto. E Ele, a partir do momento que ouvir você em secreto, Ele passa a ter um relacionamento com você. Porque quando você não tem compromisso com Jesus, Jesus não tem compromisso com você. Quando a Bíblia diz quem crer, Ele sugere que nós temos livre arbítrio. Porque você não é obrigado a crer em Cristo. Você pode ser budista, você pode ter a religião que você quiser. Ele nunca te obrigou. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Jesus não vai pegar na tua mão e dizer: cara, vamos para o céu, não quero, vamos, não quero, não, vamos, não, não. Não. O Espírito Santo faz eu lembrar de um texto bíblico, quando Jesus, falando sobre uma parábola, fala sobre Lázaro e o rico. A Bíblia diz que Lázaro era um mendigo, um pobre desgraçado, que criou-se, viveu, se alimentou durante toda a sua vida sentado no portão na casa de um rico. E ele se alimentava de todas as sobras que aquele rico jogava no lixo. Certa feita, disse Jesus, morreu o pobre e morreu o rico. O pobre foi para o céu e o rico foi para o inferno. É uma parábola. A figura de linguagem. Lá no inferno, o rico, Jesus disse que ele sofria dores terríveis, sendo queimado no fogo que jamais se apagará. E ele então grita para Abraão, dizendo: Abraão, permita que eu saia daqui, volte lá na casa dos meus pais e conte a eles que isso aqui é real. E ele disse: não posso, porque eles têm os profetas e as leis, que ouçam. Então, se você acha no fundinho do teu coração que Jesus Cristo é uma galinha e Ele tem pena, sinto muito em lhe informar, você está enganado. Não é assim que funciona. Ninguém vai para o céu motivado por pena, dó, não. É justiça. Jesus, mais uma vez eu vou repetir: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Ah, pastor, mas eu não vejo assim, eu não creio assim. Condenado. É condenado. Houve uma polêmica essa semana de um artista famoso criticando o pastor R.R. Soares, porque o pastor R.R. Soares falou que aquele que pratica o homossexualismo vai para o inferno. Aí o cara disse: mas esse pastor está pregando essa antiguidade, essa coisa tola, Deus não é esse executor aí que eles estão falando, não, Deus, eu oro todo dia, eu moro com outro homem, mas eu não vou para o inferno. Vai sim, a Bíblia diz que vai. O pastor R.R. Soares está falando isso. É a Bíblia. O apóstolo Paulo traz uma relação de pessoas que não vão entrar no reino do céu. E eu tenho ensinado isso aqui para vocês cotidianamente. O nosso irmão João, apóstolo João, o apóstolo do amor, a Bíblia diz que quando eles dormiam debaixo de uma árvore, João reclinava-se no peito de Jesus. Era o mais querido. Ele, na sua epístola, ele fala: filhinhos, não vos enganeis. Todos os mentirosos e todos aqueles que se utilizam da mentira, e eu estou usando aqui o menor dos pecados que você conhece, mentir, não vão entrar no reino dos céus. Eu estou falando da mentira. E mentira é uma coisa que está entranhada no meio da nossa alma, infelizmente. Mas a mentira está entranhada no meio da nossa alma, velha criatura. Então a velha criatura mente, a nova não pode mentir mais. A nova tem que parar de mentir. Mas é uma mentirinha boba. É mentira. Quem não mente quando você está com a tua conta no vermelho, o gerente liga na tua casa e fala: eu posso falar com o pastor Santo? Diz aí que eu não estou. Estou falando de uma boba.
que é comum no nosso dia a dia. Mas a mentira é um pecado que pode levar você para o inferno. E eu estou falando de um simples. Eu nem comecei, poderia falar do adultério, da prostituição, de tantos outros. Mas vamos ficar só na mentira. Então, quando nós éramos a velha criatura, Maria Madalena, antes de conhecer Jesus, ter aquele encontro, ela mentia para as pessoas e dormia com os maridos alheios. Mas a partir do momento que ela conheceu a Jesus Cristo, ela não mentiu mais para ninguém, não dormiu com mais ninguém, a não ser o seu marido, se é que teve, porque a Bíblia não diz que teve. Então, a conversão é o ato de você abandonar as coisas erradas e vir agora para as coisas certas. Conversão significa mudar de direção. Você estava indo nessa direção, agora você vai mudar e vai vir nessa direção. Não tem como eu e você entrarmos no reino do céu se nós não abandonarmos o pecado. Pelo menos nos esforçarmos para deixar ele da nossa vida. E é com muito esforço, porque não é fácil. Não é fácil. Vou dizer para vocês, falar a verdade é difícil. Eu sofro muito porque só falo a verdade. Sofro muito. Algumas pessoas acham que eu sou hipócrita, mas eu não sou, eu falo a verdade. Eu não guardo mágoa de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, só alguns, mas são poucos. São poucos. Né? Mas eu preciso me libertar ainda de alguns sentimentos, emoções, isso faz parte. Quem não tem? O seu calcanhar de Aquiles. Se eu fosse perfeito, certamente já estaria no céu, mas eu não sou. Mas eu sei que eu estou errado e eu sei que eu preciso melhorar. Então eu não estou aqui te dando uma lição de moral, eu estou aqui te ensinando algo que eu procuro fazer. Eu estou aqui te mostrando que existe um método. Eu estou aqui te dizendo que existe um caminho. E que talvez você entrou aqui hoje enganado, achando que você ia para o céu, que estava tudo certo, e agora você está descobrindo que não está. Porque a minha função é ensinar a verdade para você. Para que você não seja pego de surpresa no ato da sua morte, como o rico foi. Porque ele era benevolente, porque ele dava suas sobras para os pobres, porque ele era um cara gente boa, mas isso não leva ninguém para o céu. O céu é um lugar exclusivo de Deus, e para você entrar lá, você tem que cumprir à risca os seus mandamentos. Eu tenho uma surpresa para você, sabe quando você vai lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, no verso 1 em diante, onde Moisés começa a enumerar todos os 10 mandamentos. Sabe, o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, que a lei em Cristo foi abolida. Pois é. E agora Jesus deixou para nós apenas 2 mandamentos. Só 2. É óbvio que eles englobam todos os outros. Mas eles são 2 e eles são mais difíceis. E eu vou te contar quais são. Ele disse, o primeiro mandamento é amar a Deus. Mas eu quero perguntar para você. Vamos ficar no primeiro. Amar a Deus acima de todas as outras coisas. Deus, de fato, é a prioridade da sua vida? Você realmente ama a Deus acima de todas as outras coisas? Ou você só lembra de Deus quando você... Tem gente, né, que é só na prova, o crente principalmente, né? Mandado embora do emprego, ele começa a vir para a igreja, fazer campanha. Meu Deus, pastor, o diabo está com a mão na minha cabeça. Fui mandado embora, estou na prova, devo para todo mundo. Jesus precisa me ajudar. Mas e antes? Antes ele não vinha, porque final de semana ele ia passear, viajar, sair, curtir. Ele não tinha tempo. Deus nunca foi a sua prioridade. Por que ele seria a prioridade de Deus? É uma pergunta que eu queria que você fizesse para você mesmo. Por que você acha que você é mais importante para Deus do que qualquer outra pessoa? Por que você acha que Jesus ama mais você do que os outros? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Ah, não, pastor, é que você não sabe, é que eu comi um sal sagrado, bebi um cooler santo. Não, irmãos, não existe. Para Deus, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas para a justiça, para fazer justiça. Sabia? Não faz. Então, quando eu leio um texto
e eu vejo escrito o Senhor falando: seja santo, porque eu sou santo. Ele me recomenda a santidade. Ele está dizendo para mim que eu preciso ter uma busca na minha vida pelo sagrado, pela mudança, pela transformação. Ele não está falando, irmão, aqui para você, que você precisa ser santo para daí você vir para Jesus. Não, ele não está falando isso. Ele disse: venha como estás. Mas na medida em que você vem para Jesus, como Maria Madalena veio, encontrou ele no momento de dificuldade, pelas suas palavras ela passou a andar, pela sua palavra ela foi transformada, e pela sua palavra ela foi renovada, exaltada, e eu creio que foi salva. Então nós temos hoje uma notícia que nos está sendo dada, que nós precisamos mudar, todos nós, sem exceção. Está vindo sobre o nosso país, sobre o mundo inteiro, um novo tempo. Talvez você não saiba, a gente no dia 2 de abril entra no mês de Nissim, no calendário judaico. É uma história comprida. Foi o dia em que o povo de Deus saiu do Egito. Dia 2 de abril. Foi o dia em que o povo de Deus entrou em Canaã. São datas históricas bíblicas. E ele está para começar agora, esse novo mês. E o Senhor tem falado para nós, falou para mim, que muitas coisas vão começar a acontecer no Brasil. Muitas coisas, e vocês vão ver isso na televisão, eu falo sempre isso. Infelizmente, gostaria de não ser o portador de tais notícias, mas Deus sempre tem falado isso para nós. E durante toda essa semana Deus tem falado isso comigo. Que nós vamos ver coisas com os nossos olhos, a nossa geração, a geração Ayrton Senna, que a nossa geração não viu. Nós vamos ver terremotos grandes no Brasil. Nós vamos ver tsunamis grandes no Brasil. Nós vamos ver guerras no Brasil. E eu sei que quando eu falo isso todo mundo diz que eu sou louco, mas tá bom, o tempo vai provar se sou ou não. Mas o Senhor ontem falou comigo sobre isso de novo. Ele disse: quando iniciar o mês de Nissim, inicia a justiça de Deus. Ontem Deus usou um profeta falando comigo e disse: eu vou tocar com a minha mão na terra e a terra vai gemer. E sabe por que Deus faz isso? Pela sua imensa misericórdia. Porque Ele quer que eu e você acordemos, que eu e você despertemos do sono indolente que muitas vezes vivemos em função da vida tribulada que vivemos. Quem aqui não vive uma vida atribulada? Eu falei para todo mundo, hoje é domingo, a gente começou a trabalhar 9 horas da manhã, trabalhamos até quase 4 horas da tarde. É domingo. Ontem a gente começou a trabalhar 8h30, trabalhamos até 6 horas da tarde, 6h30. Sábado, atribuladamente. Muito trabalho, muita coisa para fazer, e eu tenho certeza que a vida de vocês não é diferente. Então estamos cheios de compromisso, a gente está cheio de coisa para fazer, e muitas vezes nós não temos tempo para Deus. Nós não temos às vezes tempo, porque nós chegamos em casa tão cansados do nosso trabalho, que a gente não tem tempo de dobrar o nosso joelho antes de deitar na nossa cama e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o meu dia foi extraordinário. Jesus, muito obrigado, porque o meu dia hoje foi estupendo. Jesus, muito obrigado, porque hoje deu tudo certo. Porque eu cheguei em casa, a minha família está alegre. O meu cachorro está gritando aqui porque está feliz. O passarinho está cantando, a minha casa está alegre. Jesus, muito obrigado. A gente chega tão cansado, deita na cama e faz uma oração sem vergonha. Você conhece uma oração sem vergonha? Quem conhece uma oração sem vergonha? Muita gente conhece, mas não sabe que ela é sem vergonha. Mas eu vou te contar hoje. Você chega em casa, conversa com todo mundo, assiste o jornal, janta, toma banho, faz tudo que você tem que fazer. Aí quando você está caindo de sono, você vai dormir. Aí você vai, deita na tua cama, põe a cabeça no teu travesseiro e fala: Senhor, muito... Isso é uma oração sem vergonha. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje todos vamos nos esforçar na nossa oração, amém?
Jesus, Ele está recomendando para você: seja santo como eu sou santo, e santificai-vos todos os dias. Você sabe como você faz para se santificar? Quem sabe? Quem sabe como é que você faz? Qual é o procedimento para você se santificar? Através da sua oração. Quando você dobra os seus joelhos e você se arrepende do teu pecado, você está sendo santificado por Deus e você se torna puro como no dia que você saiu do ventre da sua mãe. E naquele momento você está santificado. É claro que dali 3 minutos você já pecou de novo. É óbvio, né? Que Jesus diz que na terra não tem um santo sequer, nem um justo sequer. Mas nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus, através da nossa oração. E assim você começa a entender que não é tão difícil assim. Que você pode fazer. Que você pode começar a tentar. Que você pode começar a buscar Deus. Que você pode começar a se consertar com Deus. Que quando você fez alguma coisa na tua vida e isso te incomoda, isso te acompanha, é preciso que você entre na presença de Jesus Cristo, sozinho, não precisa ter alguém. Eu sei que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e eles lhes serão perdoados, mas às vezes você não tem essa prerrogativa, você não tem essa chance, essa oportunidade, então você faz isso lá na sua casa. Jesus, me perdoe porque eu pequei. Conte o teu pecado para Jesus. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor envergonhado. Esses dias eu fiquei bravo com uma pessoa, estava muito bravo, fiquei com vontade de bater nele. Muito bravo. Muito além do normal. Eu cheguei em casa, quando eu fui orar, eu estava com vergonha. Eu falei: Jesus, eu estou com vergonha do Senhor. Eu estou pedindo perdão para o Senhor com vergonha, porque eu estou envergonhado do que eu fiz. Eu estou envergonhado, Jesus, porque eu devia ser a última pessoa a ter cruzado a linha, a red line, a linha vermelha. Devia ser a última, eu fui o primeiro. E eu estou aqui hoje diante do Senhor, em nome de Jesus, de joelho, para mostrar a minha obediência, minha subserviência, mostrar que o Senhor de fato é rei na minha vida, porque eu disse que eu quero ser reino de Deus, e ser reino de Deus é ser reinado por Deus, é ter meu Deus como meu rei, Senhor e Salvador. Me perdoa, Jesus, por favor, me perdoa, porque eu sou um cretino, não devia ter feito isso, desculpa Jesus, desculpa, estou envergonhado aqui. E aí Jesus estende sua mão lá do céu, põe na sua cabeça e diz assim: ó, está perdoado. Não tem ninguém para te acusar aí? Não, vá, não faça mais. Você não precisa se suicidar, você não precisa se matar, você não precisa fugir. Você não precisa se desesperar, não precisa. Jesus perdoa você. Se você tiver, reconhecer o seu pecado diante de Deus em nome de Jesus. Jesus então vai te perdoar. Jesus então vai te perdoar, irmão. E você vai ser perdoado. E vai ficar liberto e livre do pecado, do medo e do mal. Amém? Graças a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhinhos, inclinasse a sua cabeça. Eu vou cantar um hino, por isso quero que você feche seus olhos. É o hino 127. O Senhor da ceifa chama. E eu queria que você fizesse uma reflexão enquanto eu canto esse hino, sobre o que você ouviu hoje. Eu não vou mais para frente, poderia ir, mas a gente sem esse ar-condicionado hoje, peço que vocês me perdoem, está um calor, né? A gente já vai encerrar o culto. Eu peço que você feche os seus olhos, por favor, para que você possa fazer uma reflexão enquanto eu vou adorar a Deus com esse hino. Por favor, feche seus olhos, incline a sua cabeça. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar?
almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, por favor. Aleluia, glória a Deus. Eita, Jesus, é para o Senhor. Muito obrigado. A gente vai recolher as ofertas, vocês que as trouxeram, por favor, levante as suas mãozinhas e dê um sinalzinho assim que o obreiro vai passar do teu lado, te dá um envelope na tua mão, você vai colocar a tua oferta aí dentro. Ninguém precisa saber qual é o valor da tua oferta. Se você trouxe, claro, se você não trouxe, não tem problema. Ela precisa ser voluntária e de coração, senão ela não vai chegar diante de Deus.
tá bom? Você que trouxe, levante a tua mãozinha assim, que os meninos vão entregar o envelopinho para você colocar aí. Fiquem em pé, por favor. Feche os teus olhinhos. Nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, todos os ofertantes e dizimistas da nossa igreja. Eu peço, papai, que o Senhor possa abençoar cada um deles, segundo a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se levantar, você que trouxe, venha trazer a sua oferta aqui. O Luiz Henrique vai ungir a tua mão para te abençoar. Por favor, saia do teu lugar, você que trouxe a sua oferta, e coloque aqui. Sentem-se, por favor. Quero agradecer pela presença de todos. É uma alegria tê-los recebido aqui. Quero agradecer o nosso público que está na internet, né? A gente está com mais de 5.000 pessoas aí ao vivo assistindo o culto. Obrigado. Um beijo no coração de todo mundo. Deus abençoe vocês. É sempre uma alegria, né? Já é o primeiro de muitos, né? Na quarta-feira o pastor Fabiano vai estar pregando. Vocês vão ver o pastor Fabiano pregando aqui ao vivo, né? Vocês nunca viram, vocês vão ver agora, né? Quarta-feira o bispo Fabiano Labes, né? Vai estar aqui sendo um instrumento de Deus, né? Sendo um instrumento de Deus aí, tá bom? Vamos ficar de pé de novo, que eu não sei você, mas eu já tô com fome, eu preciso ir embora, né? Eu não sei vocês, mas eu já tô com fome, né? Vamos agradecer a Deus então. Fecha os seus olhinhos, incline a sua cabeça e abra suas mãozinhas assim, ó. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, papai, por mais essa oportunidade na tua presença.
Muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos meus amigos, dos meus irmãos que estão aqui na igreja hoje, dos nossos irmãos, nossas ovelhas que estão na internet, que o Senhor possa alcançar cada um deles, os abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Senhor possa abençoar a nossa volta, Senhor, para a nossa casa, aqueles que moram longe, que o Senhor possa guardar na viagem e que o Senhor possa nos abençoar, dando para a gente uma semana, meu Deus, que essa semana venha a ser uma semana abençoada na vida dos teus filhos, que os seus sonhos venham se concretizar, que os seus pensamentos venham a dar certo, que o Senhor possa dar sabedoria, meu Deus, para o nosso prefeito, para o nosso deputado, para o nosso vereador, meu Deus, dá sabedoria, dá discernimento para eles governarem o teu povo, Senhor, com a sabedoria como o Senhor deu para Salomão. Os abençoa, Senhor, cada um deles, livra eles, Senhor, de todo o mal, de todas as setas malignas, quebra, Deus, toda maldição, toda palavra de maldição contra os teus filhos, para que o Senhor abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, papai, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós agora e sempre. Só quem crê diz comigo, amém. Vamos em paz, Deus abençoe todo mundo, tchau.